Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar um pouco sobre as tubulações para sistemas de combate fixo, como hidrante e sprinklers. Primeiramente, pessoal, eu vou dar uma pincelada nos principais tipos de tubulações disponíveis no mercado. Existem outras que eu não vou comentar, ok? Vou trabalhar apenas o que é o mais comum, que está mais no dia a dia. Primeiramente, o aço carbono, ok? Aço carbono preto é chamado. Esse aqui acredito que seja a mais utilizada em provavelmente 80, 90% dos casos, ok? Ela apresenta um dos melhores custo-benefício. Não necessariamente que haverá a perda da qualidade, tá? Ela consegue atender super bem aí a maioria dos projetos. Um item muito importante é que ela não é recomendado para regiões enterradas, pois lá haverá uma corrosão maior. Tá? Só fazendo um parênteses, a corrosão ela é uma propriedade do material com o meio. Se o meio for muito corrosivo, logicamente ele irá se corroer. Esse tipo de tubulação, existem várias normas que atendem ela. Por exemplo, a NBR 5580, NBR 5590 ou Schedule 40. A principal diferença dessas normas são os processos que elas exigem e também questão de todas as propriedades que tem que atender. Por exemplo, igual na NBR 5580, nós temos a classificação conforme a espessura do tubo. Classificação em classe leve, classe média e classe pesada. Para a gente seguir a norma que atende ao sprinkler e ao hidrante, nós temos que nos atentar com também o método de união do tubo. Por exemplo, se formos utilizar o processo de rosqueamento, ele vai diminuir a parede do tubo. Com isso, é necessário prever um tubo com uma parede um pouco mais espessa. Se for utilizar o processo de soldagem ou de ranhura, podemos utilizar o classe leve, uma parede um pouco mais fina. Também para esse tipo de tubo, nós podemos ter o com costura ou sem costura. Essa classificação se refere ao processo de fabricação do tubo. Os tubos com costura, ele é feito por uma chapa dobrada, ele é calandrada e no meio ele é soldado. No caso, esse aqui, ele é com costura, que ele tem a costura dentro que dá para perceber. O tubo sem costura, ele é inteiramente extrudado. Então, ou seja, ele não tem um ponto mais fraco. Então, logicamente, ele é um material, ele é um tubo mais caro, tá? Porém, ele apresenta uma qualidade superior. E também o aço carbono, se ele for usado de forma correta, ele consegue ter uma durabilidade muito grande. Existem casos aí de tubulações com mais de 50 anos que a tubulação está impecável. Muitas pessoas perguntam, mas não combina, né, um sistema com água, que utiliza água e com ferro e não ocorrer a corrosão? O que acontece? Nos sistemas de combate fixo, hidrante e sprinkler, a água ela fica dentro do tubo e ela não fica circulando. Então, depois que ocorre o processo de corrosão, que é consumido todo o oxigênio dessa água, o processo de corrosão ele para. Geralmente a água ela vai circular somente quando for fazer algum teste, alguma rotina, alguma manutenção. Então, na maioria das vezes, a água fica muito tempo parada e não fica oxigenando novamente. Então, com isso, o processo de corrosão na parte interna do tubo ela é muito, muito baixa. Na parte externa, para regiões não litorâneas, é recomendado passar um fundo anticorrosivo e depois fazer uma pintura. Com isso já vai dar uma proteção suficiente para que a tubulação dure anos. Pessoal, agora vamos falar sobre o aço carbono galvanizado. Ele é basicamente o mesmo produto anterior do aço carbono, porém ele tem uma proteção em sua superfície, a galvanização, tá? O que é a galvanização? A galvanização, o tubo ele passa por um processo que vai inserir uma camada de zinco em toda a sua superfície. Isso vai dar uma proteção maior à corrosão. No caso, seguindo os conceitos de Júlio Teles no seu livro Tubulação Industrial,
Esse tubo ele é o mais recomendado para regiões litorâneas, até 100 km para dentro do país, né, no caso do Brasil, né? E o aço carbono preto ele já é uma boa opção para as regiões não litorâneas, né? Bom, como eu falei, ele é basicamente o mesmo tubo, porém ele tem esse processo a mais. Muitas vezes o pessoal acaba projetando ele para regiões enterradas. Mesmo se for projetar esse tubo, tá? Eu já acompanhei casos que ainda assim para regiões enterradas ele acabou corroendo. Nesses casos é recomendado passar uma fita anticorrosiva, tá? Uma camada de areia, tá? Não pode soltar caliças em cima do tubo, senão pode acabar comprometendo essa camada, e para poder proteger melhor o tubo. Algo importante para comentar também é que, como eles são praticamente o mesmo material, porém esse aqui passou por um processo a mais, ele acaba sendo um pouco mais oneroso. E também uma outra observação, ele não é indicado para método de união por soldagem. Por quê? Quando você for fazer a solda, você precisa remover a camada de zinco e depois fazer a solda. Nesse local da solda, ele não vai ter a galvanização, a proteção. Então, toda a água que está no sistema vai tender a corroer bem nesse ponto. Então, esse vai ser um ponto de sacrifício. Se você for fazer a solda utilizando tubo galvanizado, é necessário depois fazer a galvanização somente naquele local, ok? Bom, agora passando para o PPR, tá? Esses dois pedaços de tubo eles são PPR, tá? Um é o verde e o outro é o vermelho. Basicamente só muda a coloração. Esse aqui ele já vem do fabricante com a coloração vermelha, que é próprio para sistema de incêndio. O PPR ele é um termoplástico, ok? Ele é muito indicado para regiões enterradas. Inclusive para sistema de hidrantes, ele somente é liberado para instalar ele de forma enterrada e fora da projeção da edificação. Não é possível utilizar ele dentro da edificação. Por quê? Porque ele não aguenta a elevadas temperaturas. Como é um termoplástico, ele acaba se deformando ou até rompendo em temperaturas elevadas. Uma das grandes vantagens do PPR é o seu método de união. Ele é muito rápido, que você apenas utiliza a termofusão. Basicamente você derrete ele e insere a conexão de forma rápida. E geralmente os vazamentos é muito pouco, menos de 1%. Aí. Vamos falar do CPVC ou Tigre Fire. O CPVC ele só é liberado para sistema de sprinkler de risco leve, por exemplo, um prédio corporativo. Nesse tipo de edificação, se ocorrer um incêndio, o incêndio ele vai ter uma carga térmica baixa, não vai ter uma temperatura tão elevada. Por isso, o CPVC ele é utilizado, a norma permite utilizá-lo. O seu método de união é muito rápido, é através de colagem somente, tá? Porém, o material ele acaba sendo bem caro. Okay? Muitas vezes ainda acaba tendo o melhor custo-benefício, o aço carbono. Outra opção que nós temos no mercado é o cobre. O cobre ele é um material nobre, tá? Por isso ele acaba tendo um valor muito alto. O seu processo de união é através de soldagem, então necessita de um profissional qualificado. Tem muitas pessoas que pensam, não, eu estou usando um material nobre, então dificilmente terei uma oxidação, uma deterioração da tubulação. Enganado, tá? Temos vários estudos de casos de instalações que com pouquíssimos anos estava completamente deteriorada. Começou a aparecer microfuros em toda a tubulação e com isso vazamentos. Muitas vezes, se o instalador não for bem preparado, não for bem instruído, ele pode utilizar muita pasta para solda e se ele não limpar essa tubulação depois, essa pasta para solda pode acabar comprometendo a tubulação. Temos essa tubulação geralmente em classe A ou classe E. Essa classificação ela vai mudar a parede do tubo. Referente à norma, podemos utilizar qualquer um dos dois. Porém, a classe A, logicamente, é um produto com uma melhor qualidade. Bom, pessoal, esses aqui são os principais materiais. Queria citar também rapidamente um pouco sobre o ferro fundido. Tá? O ferro fundido ele é um material muito bom, com uma qualidade excelente.
principalmente para tubulações com diâmetros muito grandes e enterrado. Ela tem já toda uma proteção em volta, como fosse um emborrachado em volta da tubulação, que acaba oferecendo uma durabilidade muito alta. O seu método de união, geralmente, ele é com ponta e bolsa, onde você vai apenas encaixar a conexão com o tubo. Tá? Porém, uma das desvantagens é que é necessário sempre fazer uma ancoragem das conexões. Você precisa travar ela para que quando o fluido for passar, ele acabe não deslocando, batendo, acaba não soltando toda a tubulação. Se você gostou do vídeo, se ficou até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, que essa é uma forma de manter o canal ativo. E é isso, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau!